Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos resolver as questões das atividades que estão propostas lá na plataforma. As atividades são sobre frações. A primeira questão diz o seguinte: temos uma caixa com 20 fichas que está dividida da seguinte forma: 9 amarelas, 4 verdes e as restantes brancas. A fração que representa as fichas brancas em relação ao total de fichas é... Então, nós temos duas maneiras de fazer esta questão. A primeira maneira é você fazer 9 sobre 20. 9 de um total de 20 são amarelas. 4 de um total de 20 são verdes. E 9 mais 4 são 13. 13 para chegar em 20, 13 para chegar em 20 é 7. 13 para chegar em 20 é 7. Então, são 7 brancas do total de 20. Resposta: 7 sobre 20. Ok? Se você quisesse trabalhar menos, bastaria fazer a subtração 20 menos 13. 13 é a soma de 9 mais 4. E 7 bolas são brancas. Então, a fração de brancas seria 7 de um total de 20. Questão 2. A fração aparente que representa o número 5 é... Bom, o que é uma fração aparente? Uma fração aparente é uma fração imprópria que é divisível pelo denominador. Ou seja, o denominador é maior, o numerador é maior do que o denominador e pode ser dividido de maneira exata. Por exemplo, 15 dividido para 5 é 3. 15 dividido para 5 é 3. Ele quer que dê igual a 5. Então, já não é a letra A. 1 dividido para 5, 1 dividido para 5 dá 0,2. Ele quer que dê igual a 5. Então, já não é a letra B. 15 dividido para 3 é igual a 5. Ele quer que dê igual a 5. Encontramos a nossa fração, 15 sobre 3. E 30 dividido para 5 é igual a 6. A resposta ele quer que seja 5. Então, resposta letra C. Então, recapitulando, fração aparente é uma fração em que o numerador é divisível pelo denominador. Terceira questão. A fração 31 quartos pode ser escrita na forma... Aqui eu tenho 7 inteiros e 1 quarto, é um número misto. Então, o que nós queremos fazer? Escrever a fração imprópria 31 sobre 4 na forma de número misto, ou seja, misturado parte inteira e parte fracionária. É bem simples fazer isso. Basta você dividir o número 31 para 4, que dá quanto? 7. 31 dividido para 4 é 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 31 falta 3. Esse é o resto. 3. Aqui é o quociente, que é 7. Aqui é o divisor, que é o 4. E esse número 30 é o dividendo. É o dividendo. Como é que se escreve a fração mista? Você divide o numerador pelo denominador. Esse númerozinho do quociente é a parte inteira, vai dar 7 inteiros. Esse númerozinho do resto vai ser o numerador da fração. 3 sobre o divisor é o denominador da fração. Então, são 7 inteiros e 3 quartos. Eu costumo botar a setazinha assim para representar a fração de número misto. 7 inteiros e 3 quartos. Letra B de bola. Ok? Então, para transformar a fração imprópria em número misto, basta dividir o numerador pelo denominador. No nosso exemplo, o quociente deu 7, são 7 inteiros e 3 quartos. Quarta questão. Simplificando a fração, nós temos uma fração 363 sobre 605 e queremos simplificá-la. Para simplificar a fração, nós temos que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Neste caso, vamos usar os critérios de divisibilidade para ver aqui se nós podemos. Veja só,
Esse número de cima não é divisível por 2. O número divisível por 2 tem que ser par. O número de baixo também não é divisível por 2, porque não é par. Vamos ver o número de cima se é divisível por 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. Esse número de cima é divisível por 3. Se o de baixo também for divisível por 3, então eu vou dividir por 3. 6 mais 5, 11. 11 não dá para dividir por 3. O de cima é divisível por 3, mas o de baixo não é. Então eu não vou simplificar por 3. Também não vou simplificar por 4, porque um número é simplificável por 4, é divisível por 4, se esses dois números aqui, ó, forem divisíveis por 4. Eu estou vendo que 63 não divide por 4. E esses dois números 0, 5 também não divide por 4. Vamos ver se é por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Se ele terminar em 5 ou em 0. Esse número de cima não termina nem em 5 e nem em 0. Então ele não é divisível por 5. E também não é por 9. Por 6 também não é, porque um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Nós vimos então que não é por 2. Então vamos tentar por 11. Se você dividir 363 por 11, dividir por 11, botei errado, mas não tem problema. 363 dividido para 11. Pega aqui esse 36, 36 dividido para 11 é 3. 3 vezes 11, 33, vai sobrar 3. Baixa esse 3zinho. 33 dividido para 11 é 3 e resta 0. Então vai dar 33. Vamos ver o de baixo. 605 dividido para 11. 660 dividido para 11, vamos pegar o 60, dá 5. 5 vezes 5, 5 vezes 11, 55. Para 60 falta 5. Baixa esse 5. 55 dividido para 11 é 5 e o resto é 0. Então vai dar 55. Veja que ainda dá para dividir por 11. Dividindo por 11, 33 dividido por 11 é 3. E 55 dividido por 11 é 5. Resposta então 3 sobre 5. Letra A. Resposta 3 sobre 5. Questão 5. Das frações, aí eu tenho essas frações, qual é a maior? Tem uma maneira bem simples de saber qual é a maior. Para mim saber qual é a maior, basta eu tirar o MMC e reduzir ao menor denominador comum. Então eu vou pegar os denominadores e vou reduzir ao menor denominador comum com o MMC. Começo dividindo por 2. Aqui vai dar 2, aqui 3. Repete o 5 e repete o 3. Dividindo por 2 novamente, vai dar 1. Vou repetir o 3, vou repetir o 5 e vou repetir o 3. Agora eu vou dividir por 3. Vai dar 1. E 3 dividido por 3 é 1. Repete o 5. 3 dividido por 3 é 1. Por último, eu divido por 5. Vai dar 1, 1 e 1. O meu MMC basta multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é 60. Fiz a multiplicação dos números aqui, deu 60. Então, o meu MMC é 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ao menor denominador comum. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido para 4 é 15. 15 vezes 3, 15 vezes 3 é 45. 60 dividido para 6 é 10. 10 vezes 5 é 50. 60 dividido para 5 dá 12. 12 vezes 4, 48. E 60 dividido para 3 é 20. 20 vezes 2, 40. Desses números, qual é o maior? O maior é 50 sobre 60. Então, resposta, qual é a maior das frações? A maior das frações é 5 sobre 6. Letra C. Letra C. Sexta questão. Ordenando os números racionais, nós vamos fazer da mesma forma. Ele quer saber a ordem correta, quem é o maior, depois fazer a ordem crescente dos números, do menor para o maior. Vamos então fazer a mesma coisa. Vamos tirar o MMC de 2, 3 e
6. O MMC de 2, 3 e 6, por 2 dá 1, repete o 3, e 6 dividido por 2 dá 3. Dividindo por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 3 é 6, o meu MMC é 6. Então o que eu vou fazer? Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido para 2 é 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3 é 2 vezes 2, 4. E 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então eu quero colocar na ordem crescente. Vai ser a ordem crescente. 1 sobre 6 é menor do que 3 sobre 6, que é menor do que 4 sobre 6. 1 sobre 6 é menor do que 3 sobre 6, que é menor do que 4 sobre 6. O 1 sobre 6 é a letra Z, ó. Z é menor do que 3 sobre 6. 3 sobre 6 é do X, ó. 3 sobre 6 é do X. Então, Z menor do que X, que é menor do que Y, que é 4 sobre 6. Então, resposta, Z menor do que X, que é menor do que Y. Z, X e Y. Letra, vamos procurar, Z menor do que X e menor do que Y. Letra B. Essas são as respostas das 6 primeiras questões da nossa atividade. Até a próxima.